Meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos e eu fui diagnosticada com endometriose em 2017. De lá pra cá, foi um longo processo até eu entender o que realmente estava acontecendo com o meu corpo, o que era de fato sintoma da endometriose, porque eu tinha alguns sintomas que não apareciam somente no período menstrual, então eu não relacionava com a doença, como por exemplo, dificuldade de ir ao banheiro, algumas dores nas relações sexuais, que eu achava que estava tudo bem, que toda mulher sente isso, é só não fazer aquela posição e estaria tudo bem, quando na verdade não, já era o acometimento pela doença. E entender que de fato a endometriose acomete outras áreas da nossa vida, que não só aquela cólica incapacitante no período menstrual, foi essencial para eu de fato conseguir fazer o tratamento que eu precisava, né? A fisioterapia pélvica me ajudou demais a conhecer novamente o meu corpo e entender que a endometriose me limitava a um ponto que eu já não tinha certeza sobre o que era realmente natural, era meu, e o que era doença me incapacitando, me limitando. A mulher que sente dor, ela vive 24 horas com a musculatura contraída, a musculatura pélvica contraída, e isso de fato fez com que eu sentisse as dores na relação sexual, tivesse dificuldade de ir ao banheiro. E quando eu comecei a tratar esses gatilhos de dor, comecei a tratar os pontos onde isso me afetava, foi quando a minha cabeça abriu e eu entendi que eu não precisava sentir aquilo, que aquilo não era normal, que tinha um jeito de resolver. E foi libertador. A mulher conquistar a sua liberdade sexual, ter de volta a sua autonomia, entender que o seu corpo é para ser seu, para ser dela, é a nossa experiência ali, é de fato libertador. Uma mulher que vive com dor 24 horas, ela nem sabe até onde ela pode chegar, a doença limita até onde ela pode ir, em qualquer área. E ter de volta a sua autonomia é uma coisa muito importante, muito satisfatória, uma vitória realmente. A fisioterapia conseguiu me ajudar a tratar não somente o ponto de desconforto, de conseguir ir ao banheiro, de conseguir ter relações sexuais sem dor, mas entender que eu sou responsável também por cuidar da minha saúde, por ter toda essa autonomia, ter toda essa consciência, e me deu mais consciência corporal, me deu mais, como é que eu vou dizer, vontade de ir atrás, de conhecer, de entender melhor como funciona o meu corpo, como as coisas podem ser feitas de formas diferentes, se alguma coisa está errada, eu posso procurar um médico para entender se aquilo realmente é normal ou não. Então, fez muita diferença na minha vida, faz diferença ainda, porque os exercícios da fisioterapia não são apenas para você resolver o problema pontualmente e acabou. Você pode continuar fazendo os exercícios para a sua vida inteira, faz bem, trabalhar a musculatura da região pélvica. E eu acho muito importante que toda mulher com ou sem endometriose conheça, de fato, o seu corpo, faça exercícios para fortalecimento dessa musculatura e da região pélvica, que é muito importante para a mulher. Conhecimento vaginal, vagina, vulva, você ter liberdade sexual. Já imaginou, meninas, vocês, dentro de sua própria casa, tendo esse autoconhecimento? Por que a gente fez isso? Porque a gente viveu essa experiência da dificuldade de vocês de não encontrar um profissional, um fisioterapeuta pélvico próximo. Muitas vezes a gente recebe pacientes de outros estados e a dificuldade está aí no pós, por exemplo, operatório, ou mesmo se aquela paciente não tem necessidade cirúrgica, durante o tratamento desse assoalho pélvico, por tensão no assoalho. Por isso da importância de você autogerenciar a doença, a endometriose, porque é aquilo que eu sempre falo, você não é a endometriose. E dentro da liberdade sexual, a gente vai falar agora de vulva, vagina.
A gente colocou aqui o nome vagina, porque é vagina, não tem como fotografar uma vagina. Aí a gente põe a vagina com vulvas. E mostrar como a gente tem há uma variedade de vulvas, não é? E são todas bonitinhas, uma mais murchinha, uma mais gordinha, uma maior, outra menor, e tá tudo bem ter essa variedade, ter essa cor. Uma com capozinho, o famoso capozinho, né, de fusca. Gente, como é bobeira falar isso, né, tem homem que fala, né, o capozinho de fusca. E às vezes tem vergonha, saiu até a vagina, saiu daqui, só porque eu falei. Então, isso é empoderamento feminino, é a gente falar, a vagina é minha, eu tenho que tratar ela com respeito, não é, Lili? Sim, com certeza. E algumas mulheres acabam, às vezes, adotando padrões, né? E às vezes querem fazer uma cirurgia, não se aceitam, mas a gente tem que saber que nós somos lindas, né? Nas nossas diferenças também, né? E faz parte da nossa aceitação, identificar que nós somos diferentes e podemos ser diferentes e somos bonitas de formas diferentes. E assim, lógico, para quem tem o estigma daquele, né, o grande lábio, o pequeno lábio, aliás, um pouquinho maior e não consegue, a calcinha está incomodando, tá tudo bem. É igual a gente fala da menstruação, se quer ou não bloquear, tá tudo bem. O importante é você saber o que você quer e discutir isso com o seu médico. Isso. E uma coisa que eu acho importante, Gra, a gente até falar, é que já que estamos falando de empoderamento feminino, o que você deseja mudar no seu corpo tem que ser por desejo próprio. E não para nutrir a expectativa de um parceiro ou de uma parceira. Sim. Falou Acho tudo. Que isso é muito importante. Falou tudo. Sim. Né? E aí, falando de vagina, esse depoimento da Letícia mostra muito, é demais. O empoderamento, como ela conseguiu de fato, porque muitas de vocês, eu tenho certeza, estão assistindo, estão lá assim, ó, tá contraindo, tá lá trabalhando assim, né? Tudo contraído. Aí eu converso e falo, ó, com certeza você tá contraída. Ah, é verdade. E muitas falam assim, não, doutora, durante a anamnese, né, que a gente tem dor na relação? Não, não tenho. Nem em determinada posição você não tem dor? Ah, sim. Aí aquela posição famosa, 4 apoios, eu sinto dor. Quando a gente examina, vai ver que aquele assoalho é super tenso. O assoalho o que que é? É um músculo, gente, que fica uretra, vagina e ânus. Eu tenho um músculo aqui, diversos músculos, mas vamos colocar assoalho, que contrai e relaxa a vagina, a uretra e o ânus. E quando a gente examina, esse músculo está intenso contraído. O que que acontece? Por fatores de estímulo, então eu tenho a endometriose lá em ligamento uterosacro, que seja atrás do meu útero que está aqui, tá? O meu útero, então, eu tenho endometriose, estimula minha fibra nervosa reage e contrai. Aí você fica a vida inteira fazendo contração e relaxamento, contração e relaxamento. Sabe o que que você vira? Aquele cara bombado da academia, ó. Tua vagina tá assim. Ela não contrai por completo e nem relaxa por completo. Isso é o poder, é a nossa fisioterapia. Porque você tem que aprender a relaxar e a contrair de maneira adequada para você não ter aqueles pulinhos que a maioria, Cacá pode falar, que tem endometriose. Sim. Ou mesmo outras questões sexuais que vai penetrar, já começa a dar a famosa resinha. Arrepio, né? Não, você pode ir. Não, tá tudo bem, né? E, além disso, quando começa lá na profundidade, naquela batida do pênis lá no fundo, por estímulo, contraiu muito a vagina, eu começo a ter o quê? Ardência na entrada. Como que a importância, né? Você não tá aqui, a gente tá falando de vagina, cirurgião de aparelho digestivo, mas o que tem a ver a cirurgião de aparelho digestivo falando de vagina? Mas a importância desse assoalho pélvico. A importância do assoalho pélvico e da correlação que a gente tem do aparelho urinário, reprodutor feminino com a parte coloproctológica, né? Ânus, reto e canal anal ali, que tá tudo interligado, tudo faz parte desse assoalho pélvico. E eu uso, né? Eu tô aqui porque eu uso a fisioterapia pélvica para tratar minhas pacientes com doença hemorroidária, com fissura anal, com constipação, com anismo, que é um termo que as pacientes ouvem bastante, da endometriose. A gente precisa melhorar esse assoalho pélvico, por isso que eu tô aqui, né, presente nesse tema da vulva e vagina, porque o assoalho pélvico é único e ele trabalha junto e a mesma doença vai dar dor
na hora da evacuação, vai dar diarreia ou constipação próximo do período menstrual. Quando a paciente senta para conseguir fazer o esforço evacuatório, ela relata para a gente que tem uma facada, uma dor lancinante que penetra pelo períneo. E aí a gente vai tentando tirar a história devagarzinho, puxando da memória, e aí vem, realmente eu tenho dor, a penetração mais profunda, isso me incomoda, isso não incomoda, e a gente consegue interligar. Quando as mulheres têm essa percepção que está tudo junto, anos, né, canal anal reto, a vulva, a vagina e o sistema urinário, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida e trabalhar bem com isso, né, Lili? Sim, eu acho que a dor que muitas mulheres sentem faz com que elas queiram anular a visão delas em relação a essa região. E a gente precisa, sim, observar. E o autocuidado, aquilo que a gente quer trazer como proposta, que nós fazemos com as nossas pacientes e que vocês podem adquirir com esse método, é você passar a olhar uma região que te causa tanta frustração e dor como uma região, como que eu posso dizer, de afeto, feminino, né? O sagrado feminino. Você se olhar de uma maneira diferente e conseguir melhorar essas dores. E é tudo integrado, né, Gra? Porque eu vi vocês falando aqui sobre alimentação. Lógico que eu não sou nutricionista, mas dentro da fisioterapia nós passamos algumas mudanças comportamentais que são fundamentais para as pacientes quando a gente fala em assoalho pélvico, né? Então, às vezes a paciente ela tem uma queixa urinária que está relacionada a uma bebida gaseificada, o alto consumo de cafeína. Então, existem algumas coisas que a gente comenta e eu falo, olha, vocês vão lá com a Flavinha que ela vai ajustar com vocês. Sem contar que, muitas vezes, as dores de origem proctológica, urinária e sexual estão relacionadas à tensão do assoalho pélvico. E como a Cacá bem colocou, o que muitas vezes acontece é que a paciente, a mulher, ela fica tanto tempo no padrão de contração que ela perde percepção dessa região. Exato. E só para finalizar essa fala, Gra, aquela coisa de, doer um pouquinho na relação é normal. Né? E esse normal que você vai perpetuando faz com que gere uma resistência e muitas vezes uma aversão. Então, algo que poderia ser para prazer, muitas mulheres acabam, infelizmente, tirando da vida delas. Sim. Mas é possível mudar essa história. Com certeza, com certeza. Você fala muito bem, Lili, é demais, né? E aí, uma coisa importantíssima nessa aversão, imagina aquela paciente que está tentando engravidar. Exato. Ainda tem que transar com o marido, sendo que tem dor, gente. Tem hora que... Por isso que eu acho que aí são prioridades. Qual que é a sua prioridade nesse momento? Vamos melhorar a tua qualidade de vida? Porque eu sempre falo o seguinte, Deus não deixa ninguém descer se a trans é meia boca, entendeu? Tem que ser boca inteira. Não adianta ir lá, dar uma lá, lixando a unha. Eu falo assim, você tá lá lixando a unha e falar pro coitado do teu marido que acabe logo o processo, né? Coitado primeiro dela e dele, porque haja tesão no marido para finalizar o processo, sendo que a mulher tá lá sentindo dor, não dá, né? Aí Deus olha e fala assim, essa transa meia boca não desce ninguém tá preparado para receber um embriãozinho, né? Porque da mesma forma que a gente se prepara aqui, Deus prepara alguém lá para descer e para esse ambiente familiar estar preparado para receber.